coração, ó Pai. Pai, entra, Pai, com teu Espírito Santo. Pai, Tu nos conhece como nós estamos nesta noite. Tu nos conhece a nossa intimidade, o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa estrutura física, a nossa estrutura espiritual. Pai, entra aí, Pai, nos hospitais agora. Quebra as barreiras. Quebra, Pai, as barreiras, Pai, que impeça, que estava impedindo que esta palavra entrasse sobre esta casa, Senhor. Agora, em nome de Jesus, ó Pai, que toda barreira, que toda nuvem negra, Pai, caia por terra e essa palavra entra sobre estas casas, sobre estes lares, Senhor, com vitória e com providência do céu, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus, bendito o Senhor Jesus. Glórias a Deus, toda a honra, meu Deus, toda a glória, Senhor Jesus, é dada. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos acompanham nessa live ao vivo, que a paz de Deus que excede o entendimento seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Momento esse agora de nós ouvirmos a palavra. Hoje, um dia propício para a gente meditarmos na palavra de Deus. Todos os dias são bons para a pregação do Evangelho, mas hoje é um dia maravilhoso que Deus ele preparou para que nós meditássemos na sua palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15. Oh, aleluia! Mas é uma palavra aqui sobre religiosidade, sobre os religiosos, sobre aqueles que têm a religião para fugir daquele que é pecador. Mas é uma palavra aqui. A parábola da ovelha e da dracma perdida. Oh, Graças a aleluia! Deus. Glórias a Deus! O verso primeiro e o verso de número 2 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, esse é o texto da palavra de Deus que chama muito a minha atenção. Aleluia. Acerca desses fariseus e publicanos que estavam vendo Jesus receber os pecadores consigo e comia com eles, e muitas das vezes muitos desses pecadores, Ananias, não lavavam nem as suas mãos para meter a mão no prato e comer. E os fariseus, os escribas, os religiosos da época não conseguiam aceitar que o Senhor Jesus, aquele que se dizia ser o Salvador da humanidade, aquele que se dizia ser, aquele que veio para morrer por nós, como santo homem de Deus, como filho de Deus, como sacerdote e sumo sacerdote, se assentar no meio de pecadores e se alimentava com eles. Os escribas e os fariseus que seguiam, porque eles eram tidos como os religiosos da época, eles não aceitavam que algo impuro chegasse diante deles, e eles ali se precaviam. No entanto, que eles não se assentavam com os pecadores, mas Jesus ele veio para quebrar esse costume da época. Jesus ele veio como santo, pastora Cássio, ele se assentou no meio dos pecadores, se alimentava com eles, tinha uma vida com eles. Eu imagino que o Senhor Jesus, se fosse no dia de hoje, ele estaria passeando agora lá pela Cracolândia, onde tem pessoas usando crack, fumando maconha, se prostituindo, se vendendo. Eu acredito que Jesus passaria por lá, e quando ele passasse, haveria libertação, haveria cura, haveria mudança de cativeiro, porque Jesus ele não veio para se assentar nos melhores palácios, Jesus não veio para ser tratado como rei, até porque a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória e veio como carne, como homem
que tentavam servir Jesus como rei, Jesus abria uma porta lateral e se escondia deles, porque Jesus ele veio para servir. No entanto, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele tira uma parte da sua roupa, do seu manto, e pega uma toalha, coloca em cima e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ato de humilhação. Pedro, religioso, falou assim: não, Senhor, tu não me lavarás os pés. E quando o Senhor falou para Pedro assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Aí Pedro fala: então me lava os pés, me lava as mãos, me lava a cabeça. E o Senhor falou: não, só te basta que lave os pés, porque o resto já estás purificado pela palavra. Então eu entendo que a religião, ela não serve para salvar pecador, porque a religião, ela não veio para servir, sim ser servida. E o Senhor não quer formar em nós religiosos, o Senhor quer formar em nós pessoas salvas pela graça, pela palavra da liberdade. Eu irei diante de vós. E eu entendo que diante disso, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Jesus, ele não ficava no meio dos escribas e dos fariseus, pelo contrário, eram os escribas e fariseus que iam de encontro a Jesus. Não era Jesus que ia de encontro a eles, até porque Jesus sabia que eles não aceitavam a sua palavra, eles não aceitavam o seu poder, pelo contrário, eles sabiam apenas criticar. Fariseu é uma coisa terrível. Fariseu, quando ele vê o milagre, ele não olha para o milagre que foi feito, ele olha para o dia que ocorreu. Igual na vida daquela mulher que estava 18 anos, curvada, carregando um demônio nas costas, pastores aqui presentes. E aqueles religiosos não tiveram o poder de expulsar aquele espírito que estava sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher andava curvada. Jesus, numa tarde de sábado, pregando, viu a situação daquela mulher, se compadeceu dela e falou: mulher, endireita-se. Olha que negócio interessante. Aquela mulher não tinha expectativa de vida, não tinha esperança, não podia olhar para frente, porque a visão dela só era para baixo. Jesus endireitou ela e tecnicamente a visão dela foi olhar para frente, expectativa de futuro. Ela olha para frente e enxerga Jesus, e quando ela enxerga Jesus, ela olha aos céus e dá glória a Deus. Então, curvado, olhando para baixo, nós não temos expectativa, mas quando o Senhor nos endireita, nós olhamos para frente, e na nossa frente está Jesus, que nos motiva a glorificar a Deus. Então aqueles demônios do inferno só saíram quando Jesus chegou. Aleluia! E eu entendo com isso que aqueles homens, em vez de olhar para a libertação, olhou, sabe para o quê? Rapaz, mas não é nítido fazer isso dia de sábado. Eles vão olhar para o dia, eles vão olhar para o ambiente, eles vão olhar para o momento, mas não vai olhar para o poder de Deus se manifestando. E nesses últimos anos, a gente temos visto se formar muitos fariseus hipócritas, que vê Deus operando milagres, pastora Cássia, e olha para a pessoa que recebeu o milagre e ainda tem a capacidade de dizer assim: mas o milagre não leva ninguém para o céu, milagre não salva ninguém. É porque não era ele que estava precisando de um milagre. Se ele estivesse precisando de um milagre, ele ia saber a importância do milagre. Só valoriza o milagre aquele que um dia precisou de um milagre. Só valoriza a cura aquele que um dia precisou da cura. Só valoriza a pessoa só vai valorizar a palavra de Jesus quando um dia precisar dela. Porque enquanto não precisa, não valoriza. Enquanto não precisa, não corre atrás. Esses homens estão tudo por aí pregando uma palavra, até mesmo pregam uma palavra de salvação, mas não conseguem acreditar que Jesus liberta de demônios possessivos, que Jesus levanta o paralítico, que Jesus sara o leproso, dá visão a cego, abre o ouvido do surdo e faz o mundo falar. Eles não
não consegue enxergar que Jesus tem essa autoridade para fazer isso, e ainda fica pregando um monte de asneira, falando o contrário. Ah, mas essas igrejas que fazem isso, que pregam milagre. Ei, companheiro, o maior milagre é o pecador entrar dentro da igreja. A partir do momento que ele entra dentro da igreja, já é um milagre. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Oh, aleluia. E eu vejo aqui esses escribas murmurando, por ver que o Senhor Jesus, ele se familiariza com aqueles pecadores. Jesus é maravilhoso, hein, pastor Cássio? Jesus está no meio dos pecadores. Jesus não quer saber se ele é o sumo sacerdote, não, pelo contrário. Se ele é o sumo sacerdote, ele está no meio do pecador para purificar o pecador. Deixa eu dizer algo sobre sacerdote e sumo sacerdote. O sacerdote e o sumo sacerdote, eles não podiam ter contato com pessoas que andavam em pecado no meio da prostituição. Ou seja, no caso daquela mulher pecadora que havia tido 5 maridos, eles já não falavam com ela. No caso do leproso que chamou Jesus para que Jesus o curasse, aqueles homens não chegavam perto de leproso, não chegavam perto de cego, não chegavam perto de manco. E o evangelho de Jesus é o poder de Deus para anunciarmos as boas novas a todos cativos e oprimidos pela mão do diabo. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Me perdoa, se o evangelho me afasta do pecador, eu ainda não me converti a esse evangelho. O evangelho de Jesus é para alcançar aqueles que estão afastados, que estão longe do Senhor. Por isso que o Senhor, ele vem, e quando ele vem, ele se assenta no meio de pessoas pecadoras. E no meio dessas pessoas pecadoras, ele começa a ensinar a palavra, porque eles tinham o coração aberto para receber a palavra. Só que fariseu se garante demais. Fariseu tem o seu ego lá em cima. Fariseu acha que está perto de Deus, mas está caminhando a passos largos para o inferno, porque não está entendendo o poder da palavra salvadora de Jesus Cristo. Eu não desprezo ninguém, porque a palavra não me ensina a desprezar. A palavra me ensina a acolher o pecador. Ah, mas foi um bandido outrora, foi um bebum outrora foi um usuário de crack. Muito prazer, deixa eu te dizer aqui uma coisa. A essas pessoas que estão nos vendo ao vivo, nos acompanhando, esses que foram usuários, que foram prostitutos, que foram caluniadores, que foram pessoas que traíam as mulheres e hoje se converteram, é porque o poder transformador do evangelho chegou em suas vidas. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Nós simplesmente precisamos entender que o evangelho é o que transforma, não é a religiosidade, não é a minha santidade que vai transformar ninguém, não, é o poder do evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, é as boas novas. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Então eu aprendo aqui com essa palavra que eu não escolho para quem eu vou pregar o evangelho. Eu não escolho os melhores públicos, eu não escolho os melhores cenários, eu não escolho os melhores lugares aonde Deus me preparou uma oportunidade e dizer: filho, vai que eu sou contigo, lá eu pregarei a palavra de Deus como se eu estivesse em qualquer outro lugar, porque eu não estou aqui para pregar uma palavra que agrade o homem, que agrade a mulher. Nós estamos aqui para pregar o evangelho que transforma, que salva, que purifica, que santifica e que traz o pecador para o rebanho de Jesus. Oh, aleluia. Jesus, ele veio para chamar aquele que se perdeu. A Bíblia diz que Jesus aqui, do verso 11, ele se compara ao pai que repartiu seus bens aos seus filhos, e o mais novo fez as suas malas, saiu para uma terra longínqua, e no meio dessa terra houve uma grande fome, e ele, cheio de amigos, cheio de bebedice, cheio de oba-oba,
Noa gastou todo o seu dinheiro. A Bíblia diz que ele gastou seu dinheiro dissolutamente, com tudo aquilo que não era pão, com tudo aquilo que não edificava. E naquela cidade veio uma grande fome, e nessa grande fome ele não tinha um centavo no bolso, gastou tudo, porque amigo de verdade não te distancia de Deus, amigo de verdade te aproxima de Deus, amigo de verdade não mente para você, amigo de verdade fala a verdade na tua cara, mesmo que doa, mesmo que você não se agrade, mas ele vai falar a verdade na tua cara, que é para que através dessa verdade você chegue ao céu. Glórias a Deus. Os amigos deste filho pródigo, por que pródigo? Pródigo é aquele que volta para a casa do pai. Prodígio é aquele que sai da casa do pai e constitui uma família e é honrado por Deus. Só que esse aqui não, esse aqui foi pródigo. Pródigo quer dizer aquele que volta para a casa do pai. E esse jovem, ele se perdeu. Interessante é que quando ele estava com seus amigos, pastor Acácio, ele tinha dinheiro para manter. É igual no boteco, enquanto você tem dinheiro para pagar uma cachaça para aquele teu amigo que está do teu lado, ele vai estar ali com você. Você cai de um lado, ele cai do outro, os dois se seguram. Mas quando acabar o seu dinheiro, o teu amigo de boteco não vai estar do teu lado. Quando acabar o teu dinheiro e você não conseguir mais fazer o uso do seu entorpecente, aquele teu amigo, falso amigo, não vai estar do teu lado. Então eu entendo que com esta palavra, o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando que quando abandonamos a sua presença, a nossa vida se acaba. Como se acabou a vida desse rapaz. Ele gastou tudo, veio na terra uma grande fome. Ele não tinha dinheiro, falou: quer saber uma coisa? O melhor caminho agora é caçar um emprego, para que eu não venha passar necessidade. E arrumando ele um emprego, ele falou: rapaz, agora está meio complicado, porque eu estou com fome, não tenho nada para comer. E nasceu no seu coração um desejo de ele comer bolota de porco. Presta atenção na Bíblia, ele não comeu a bolota, nasceu o desejo de comer daquelas bolotas. E quando nasce aquele desejo, o Espírito Santo, acredito que o Espírito Santo faz ele lembrar, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e do juízo e da condenação. O Espírito Santo ali, coisa linda, faz aquele jovem lembrar. E olha só o que aquele jovem lembra: rapaz, quando jornaleiro na casa de meu pai tem abundância de pão. Eita, por isso que Jesus estava falando aqui essa palavra. Pão representa a palavra. Quando o jornaleiro na casa do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aí aquele jovem, pastor Cássio, toma atitude: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Presta atenção que aqui ninguém falou com ele, ninguém veio ao encontro dele, não, pelo contrário, o próprio Deus fez ele lembrar que na casa do pai ele tinha abundância de pão, na casa do pai não lhe faltava nada, na casa do pai ele tinha tudo, na casa do pai tinha bonança, mas ele largou a presença do pai para viver com os amigos de boteco, com os amigos do crack, da maconha, da cocaína, do engano, da prostituição. E quando ele fez isso, a sua vida se acabou. E ele precisou tomar uma atitude quando já não lhe restava mais nada. A Bíblia diz que então ele fala: levantar-me-ei. Ei, companheiro, você que está na tua casa hoje, toma atitude, te levanta. O Pai está de braços abertos, querendo te receber novamente dentro da sua casa, na sua presença. O Pai te chama, o Pai te ama, o Pai quer te fazer uma aliança novamente. Ah, mas pastor Eric, eu pequei tanto, eu errei tanto. Ei, o Pai não olhou para os erros do filho, o Pai não olhou para o pecado do filho, pelo contrário, quando o filho vai se achegando perto da casa do Pai, olha que interessante, o Pai viu o filho se aproximando de longe.
abriu os braços, correu no meio do caminho e o abraçou. Que coisa linda! O Pai só está esperando uma atitude sua. E quando tomar essa atitude, Ele vem ao teu encontro e te abraça e começa uma etapa nova na tua vida. Jesus usa essa parábola para dizer para os que ouviam ali. E Ele diz, olha o que o filho diz: levanta-me e irei com meu pai. Eu direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me de como um teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Oh, que sensação maravilhosa! Ele já não se considerava mais filho, porque ele saiu. Talvez você não se considere nem mais filho de Deus, porque saiu, abandonou a presença do Pai. Mas o Pai não está olhando para isso. Jesus estava dizendo assim para aqueles fariseus, escribas e prófitas da época, dizendo assim, eu não vim aqui para olhar para o pecado, eu não vim aqui para olhar para a sujeira, eu não vim aqui para olhar para o que ele estava fazendo, eu vim aqui simplesmente para abraçar aqueles que se arrependem e voltam para a minha presença. Todos aqueles que virão a mim, eu vou recolher e vou cuidar de todos eles. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Então Jesus ele conta essa parábola do filho pródigo para dizer que aquele homem ou aquele jovem estava numa situação difícil, todo sujo, mas o Pai o abraçou. Sujeira aqui tipifica o pecado. O Pai não quer nem saber, o Pai só quer te abraçar, porque através do abraço do Pai a sujeira do pecado vai sair. Glórias a Deus, louvado seja Deus. O Pai diz, olha só, mas o Pai disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão, e alpaca nos seus pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos, e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou-se a alegrar-se. Deixa eu dizer algo: a alegria de Deus é tão grande quando o pecador se arrepende, Ananias. Deus ele nos chamou, foi para pregar para pecador mesmo, para que pecador se arrependa, para que o pecador creia no Evangelho. Mas qual é o nível desse pecador? Não interessa qual é o nível desse pecador. Ele pode ter todos os tipos de pecado, de falha, de erro. Deus não nos chamou para nos separarmos do pecador, pelo contrário, Deus ele nos chamou para levar as boas novas aos pecadores e por intermédio do Evangelho os purificar e os trazer de volta para a sua presença. Era isso que Jesus estava ensinando. Eu vim aqui simplesmente para trazer todos vocês, porque dos escribas e fariseus aos pecadores que ali estavam, não havia diferença nenhuma. Todos eles eram pecadores, todos eles tinham pecado, e talvez estavam errando mais os escribas do que os pecadores. E olha que coisa linda, os pecadores estavam ouvindo Jesus, mas aqueles homens fariseus não estavam ouvindo Jesus, pelo contrário, estavam murmurando de Jesus. Por isso que não entendeu a vinda de Jesus aqui nessa terra. A Bíblia diz que Deus, ao enviar o seu Filho a esse mundo, por amor, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia diz que eles amaram mais as trevas
do que a luz. Oh, aleluia. Porque amavam viver no engano. Tá igual o Brasil hoje. O Brasil gosta de viver de engano mesmo. Gosta de viver de R$600. Gosta de viver de renda do governo. Gosta de viver de Bolsa Família. Vai tomar vergonha na cara, estudar, procurar um emprego. Muitos não querem, mas querem viver ali naquela rendinha, naquela miséria. Por quê? Porque não quer a luz, não quer o entendimento. Quer viver nas trevas. E o Senhor, Ele veio para nos trazer a luz, para nos trazer entendimento e para nos trazer sabedoria. Quantas pessoas a gente vê hoje se enganando com esse negócio de ajudinha para lá e ajudinha para cá, mas não toma uma posição, não ora, não busca Deus, não procura estudar para fazer uma renda própria, mas fica ali querendo mamar na mamadeira. E o Pai não quer isso. O Pai quer que nós sejamos inteligentes, que nós trabalhemos. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, só para me fechar a minha fala. Esses fariseus eram uma pedra nos caminhos de Jesus. Glórias a Deus, louvado. Mateus no capítulo 12, no verso 22. Ananias, lê para mim esse texto aí, meu querido, por favor. Olha o que diz essa palavra. Capítulo 12, o verso 22, Ananias, de Mateus, por favor. Glórias a Deus. E trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse que todo reino é dividido contra si mesmo e é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então presta bem atenção, que trouxeram uma pessoa que estava endemoniado, que era gago e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Jesus havia feito uma libertação desse homem. Esse homem pôde falar, esse homem ele pôde ver, ele pôde ser liberto. Houve uma libertação. Aí os fariseus eles vão blasfemar contra Jesus, dizendo também: esse Jesus é o demônio-chefe, porque falei, ele expulsa por Bezebu, o demônio-chefe dos demônios pequenos. Por isso que os demônios pequenos saem, porque o chefe está do lado de Jesus, é por ele que ele expulsa. Olha o tamanho da blasfêmia desses homens. Sabe o que eu entendo com isso? É que esses homens, pastora Cássia, não estavam aceitando ver o ministério de Jesus crescendo. A Bíblia diz que quando Jesus ele se assenta na cadeira que era para ele, os fariseus, os religiosos tentaram matar Jesus. Logo no sábado, os fariseus perseguiam Jesus dia de sábado, né? Por isso que hoje em muitas igrejas não tem culto dia de sábado, o diabo persegue tanto e as pessoas ficam até meio assim na hora de fazer culto, adorar a Deus, exaltar a Deus, porque sabe que no sábado Jesus operou muitos milagres dia de sábado. Se não me falha a memória, 7 grandes milagres de Jesus foi operado no dia de sábado. Mas aqui esses homens não queriam aceitar o poder de Jesus, não queriam aceitar que Jesus era maior do que eles, estava acima deles, até porque eles acreditavam que estava no topo. Esses homens eram uma coisa tão terrível, irmão, que eu até gravei aqui um texto, e eu gostaria que os irmãos aí nas suas casas, livro de Lucas, capítulo 18, verso 10, vai estar até o verso 14.
Leia aí, Ananias, por favor, pastor Ananias. Louvado seja Deus, glórias a Deus. hein? 18 do 10 ao 14, por gentileza. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultérios, nem ainda como este publicano. Jejuou 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então a gente percebe que esses fariseus, eles chegavam no templo e diziam: ó Deus, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, ó Deus, eu uso paletó e gravata, ó Deus, eu faço tudo. Senhor, se o Senhor não tomar cuidado, o próximo concorrente do teu trono sou eu, porque eu sou o mais puro no meio dessa raça. Eles se exaltavam de uma tal maneira, pastora Cássia. Chegavam diante de Deus exaltados, soberbos, cheios de oba-oba. Mas o que o Senhor ensina? Que todos nós somos pecadores. E através desse texto o Senhor nos ensina a chegar na sua presença com humilhação. Porque nós estamos num corpo pecaminoso ainda, não recebemos um corpo glorificado. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando nós chegar na casa do Pai, como é que nós devemos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. O Senhor sabe que nós somos pessoas falhas, nós erramos, nós falhamos. Ô Senhor, me ajuda, Pai. Foi tão difícil hoje o dia. Pequei, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, meu Pai. Me perdoa, Senhor. E através da humilhação, o Senhor vai justificar a tua vida. Então esse homem desceu justificado por conta que ele se humilhou diante de Jesus. Aí Jesus vai trazer ensinamento para esses homens, escribas e fariseus, no capítulo 23, no verso 23, Jesus diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizeis, porque dizimas da hortelã, do endro e do cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então essa era a palavra de Jesus. Não adianta fazer as coisas pela metade, né? Eles faziam as coisas pela metade, prezavam da fé, colocavam um jugo pesado nas pessoas, na qual as pessoas não aguentavam, na qual as pessoas não tinham força e acabavam se desviando. Por quê? Porque era tão pesado o jugo, a lei já era em si pesada, mas agora esses homens, ele colocava um jugo ainda mais pesado para que aqueles homens carregassem. Então Jesus veio, acabou com tudo, trouxe um tempo novo, um tempo da graça, e pela graça nós somos salvos, pela graça somos libertos, pela graça somos alcançados pelo poder desta palavra. Então não podemos viver na lei, como diz a palavra de Deus, porque a lei foi para aquela época. Hoje nós estamos na graça, e se estamos pregando um tempo de graça, nós devemos anunciar a palavra para todas as pessoas de igual modo, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela de status ou seja ela de status
nenhum, nós devemos anunciar a palavra sem olhar a quem, mas sim pregar o Evangelho de Jesus, que é o que nós foi chamado para fazer: pregar a palavra, anunciar as boas novas de Jesus. Não é ficar enchendo linguiça e falando porcaria na asneira. Pelo contrário, é falar da palavra, falar do amor de Jesus e não falar de religiosidade, porque se a religiosidade te separa do pecador, me perdoa, você precisa abrir mão da tua religiosidade e começar a andar no Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para anunciarmos as boas novas. Então que nós fiquemos com essa palavra, não sendo julgadores, não sendo soberbos, não sendo iracundos, mas anunciando a boa palavra do Senhor com mansidão, com fé e com temperança, da mesma maneira que Jesus ensinou que nós venhamos ensinar ao pecador o caminho do céu. E em nome de Jesus, eu deixo aqui esta palavra nesta noite. É uma palavra de cunho um pouco pesado, eu sei, mas é a palavra que Deus ele precisa falar aos nossos corações, porque nós vemos muitas pessoas aí se achando o bom, o grande, o fulano de tal. Deixa eu dizer uma coisa: o único bom no nosso meio é Jesus de Nazaré. Ele sim é o bom. Pelo contrário disso, não tem ninguém que é bom. Jesus disse: e vós que sois mal, sabeis da coisa boa para os vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Então nós somos mal mesmo, o ser humano é mal. Quer ver onde começa a maldade do ser humano? A irmã vem para a igreja e a outra pisa no pé dela e não pede desculpa. E na outra semana aquela irmã chega na igreja toda enfaixada, foi atropelada por um carro. Sabe onde começa a maldade? Aí, tá vendo? Pisou no meu pé, não pediu nem desculpa, nem se humilhou. Aí o Senhor pesou a mão, o Senhor provou. É aí que começa a maldade do ser humano, quando eu começo a desejar o mal ao meu próximo. E Deus não me chamou para desejar o mal, mas sim para pregoar o bem. O bem aceitável do Senhor é a sua palavra. Você que nos acompanhou aí na sua casa até agora, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, orar pela sua vida, orar por vocês. E vocês que são religiosos, hipócritas, fariseus, que pregam e não tem coragem de viver, eu quero orar para que Jesus ele possa abrir a sua mente, para que você entenda que o Evangelho é o poder de Deus para anunciarmos as boas novas. Então, irmão, o Evangelho não me distancia do pecador. O Evangelho me aproxima ao pecador, para que o pecador seja purificado por intermédio da minha vida. Então eu quero dizer isso. Se o Evangelho que eu prego não me aproxima do pregador, é um Evangelho barato. É qualquer outro evangelho, mas não é o evangelho genuíno, porque o evangelho genuíno vai te colocar no meio dos pecadores, e no meio dos pecadores você vai ter que anunciar a palavra do Senhor, ou se perde de uma vez, porque quem está em cima do muro, quando está no meio dos pecadores, se perde, mas aquele que está na palavra convence e converte aqueles que estão no pecado. Deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pela luz da tua palavra, Senhor, nós falamos do teu poder aqui nesta noite, o poder do teu evangelho. Ó Pai, que nós venhamos, ó Deus, ser sensível à tua palavra, e que venhamos anunciar o teu evangelho, meu Pai, aos pecadores, aqueles leprosos, aqueles caídos, Senhor, aqueles que estão numa situação tão difícil, meu Pai. Eu prego, ó Pai, a tua palavra a essas pessoas, e sei, ó Deus, quão prazeroso é quando essas pessoas choram, quando ouvem o Jesus te ama. Oh meu Pai, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nos ensina a anunciar o teu evangelho, nos ensina a pregar a tua palavra, nos ensina, meu Pai, a anunciar as tuas boas novas. Não nos deixa, Senhor, ter uma mente, ó Pai, fechada, uma mente que nos distancia do pecador, uma mente, ó Pai, que nos leva para longe. Oh meu Pai, nos coloca no mundo aonde só nós vivemos, ó Pai, mas que nós sejamos igual, ó Pai, o Senhor foi aqui nessa terra, humilde, manso e anunciador do evangelho aos judeus, aos pecadores, aos fariseus, porque a todos o Senhor humildemente
ensinou, meu Pai, por intermédio da sua palavra. O Senhor não desprezou ninguém, meu Pai. O Senhor amou a todos com o teu amor grande e poderoso, ó Pai. Que nós venhamos amar, Senhor, a todos, sem fazermos acepção de pessoas, meu Pai. Que todos nós sejamos de todo um nível igual, ó Pai. Mas que nós tenhamos, ó Deus, essa essência de anunciar ao pecador a tua palavra. Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que estavam conectados conosco por intermédio dessa live. Que eles sejam tocados e abençoados, meu Pai. Oh, meu Deus, com certeza alguém deixou ali o seu pedido de oração. Meu Pai, abençoa a vida dos teus filhos. Olha, meu Pai, eu não sei, ó Deus, qual pedido de oração que estão ali, mas o Senhor sabe da necessidade. Vai de encontro, visita, trabalha, meu Senhor, por essas vidas e faz a tua obra, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Já ouvimos a palavra de Deus nessa noite, né? Uma palavra gloriosa sobre as nossas vidas, né? Deixa eu bem explicar sobre religiosidade, né? Nós temos que buscar a presença de Jesus, que é o mais importante para nós. Se nós estamos caminhando para Jesus, esse é o melhor caminho e o melhor lugar para estar na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida aí, que esteve conosco, cultuando conosco, você que deixou seus pedidos de oração, você que esteve adorando ao Senhor. Deus possa derramar sobre a tua vida graça, misericórdia, e que essa palavra possa florescer dentro de ti uma nova esperança, uma nova visão do que a palavra de Deus ao teu coração, meu querido. Graças a Deus e glórias a Deus e glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor e interceder a Deus. Quem mais necessita de oração? Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por cada palavra, por cada louvor, por este momento glorioso, pela presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a Tua casa. Pai, abençoa aí, Pai, Tua filha, Teu filho que esteve conosco, Pai, adorando ao Senhor, adorando, Pai, em espírito e em verdade. Pai, continua nos abençoando, continua nos dando graça, continua, Pai, abrindo as portas que nós possamos compreender, Pai, o quanto o Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas. Dá uma noite de paz, uma noite de alegria e um novo amanhecer de promessas, de bênçãos até o Teu chamado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diga amém, em nome do Senhor Jesus.